ti. Fala, Senhor, ao meu coração. Olá, irmãos, feliz sábado. Com o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a paz do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Para nós é um prazer nessa manhã, mais uma vez, poder falar com você. Apesar de não estarmos nos encontrando mais aqui na igreja, devido a toda essa situação que estamos vivendo, mas como é bom poder matar um pouquinho da saudade aqui pela internet e poder entrar na sua casa e nesse momento trazer uma mensagem de paz e esperança para o seu coração. Eu gostaria de, nessa manhã, começar esse momento especial com uma oração. Você pode orar comigo? Vamos juntos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra. A nossa oração nesse momento é que o homem se cale e que o Teu Santo Espírito, a Tua Palavra, fale aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Efésios capítulo 2, verso 8, eu gostaria de convidar para abrir a sua Bíblia. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo. Nós não estamos aqui para ouvir o que o homem tem a dizer, mas sim aquilo que o Senhor preparou para nós. Efésios capítulo 2, no verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, queridos, geralmente temos algumas dificuldades para entendermos aquilo que Deus fala para nós a respeito do tema da salvação. Muitas vezes temos dificuldades para entender que a salvação é pela graça, pelo fato de vivermos nesse mundo egoísta. Normalmente, quando alguém faz algo por você, já faz esperando algo em troca, não é verdade? E nós, às vezes, quando estamos no nosso dia a dia, alguém se aproxima da gente para fazer uma boa ação, a gente já pensa assim: daqui a pouco vai querer me pedir alguma coisa. É porque vivemos num mundo egoísta, e isso nos faz ter dificuldades para entendermos que a salvação, ela é unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus. Muitas vezes, isso nos leva até mesmo a termos dúvidas de que seremos salvos. Eu me lembro que, por muitas vezes, eu ouvi pregadores na igreja perguntando: ei, quantos aqui nesse dia acreditam que estão salvos? Eu confesso a vocês que eu ficava até mesmo inseguro para levantar minha mão. Mas, estudando a palavra de Deus e entendendo esse assunto, eu posso dizer para você nessa manhã que eu tenho a certeza da minha salvação. E a minha oração nessa manhã é que você, ao terminarmos nessa manhã de estudarmos juntos a palavra de Deus, também possa ter essa certeza. E essa certeza que podemos ter nessa manhã da nossa salvação, não é porque somos bons, não é porque somos merecedores, porque não somos, mas é porque nós vamos entender que a salvação, ela é unicamente pela graça e pelos méritos de Cristo Jesus, não pelos meus méritos, porque eu sou falho, eu sou pecador. Para entendermos um pouquinho sobre a salvação pela graça, eu quero nessa manhã estudar com você o livro de 2 Samuel. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro verso. Nós encontramos aqui a história de Davi. No capítulo 5 desse mesmo livro, Davi, ele se torna rei. Você pode voltar um pouquinho, você vai ver que Davi no capítulo 5, ele é ungido rei. E pouco tempo depois, assim que se tornou rei de todo o Israel, Davi, ele agora tem uma atitude diferente. Ele coloca em prática uma promessa que ele havia feito. Aqui no capítulo 1, a partir do primeiro verso, a Bíblia nos diz o seguinte: disse Davi: resta porventura ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? Essa foi uma das primeiras atitudes de Davi quando assumiu o seu trono. A primeira coisa, Davi, ele fez festa, ele adorou o Senhor, ele fez ações de graças ao Senhor pela oportunidade agora de ser o rei de Israel. Mas logo que passou esse momento, Davi, ele então se lembra de uma promessa que ele havia feito. Davi, ele chega para os seus súditos e pergunta: olha, alguém sabe me dizer se ainda resta algum vivo, algum familiar, algum descendente do rei Saul? Por
Por que Davi fez essa pergunta? Como eu disse, ele estava com o desejo de colocar em prática uma promessa que ele havia feito. Se nós voltarmos um pouquinho no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, nós vamos encontrar aqui no livro de Samuel que Davi, por 2 vezes, ele prometeu que usaria de bondade, da bondade de Deus, para com os descendentes de Saul. Os descendentes de Saul. No capítulo 20, nós encontramos aqui um capítulo que fala da amizade de Davi e Jonatas. E a Bíblia aqui nos diz que houve um momento em que Saul estava furioso com Davi. Saul estava querendo matar Davi. E tentando poupar a vida do seu amigo, Jonatas falou com ele o seguinte: olha, você não comparece. Na verdade, Davi disse: olha, eu não vou à festa que o seu pai está realizando, o banquete que ele vai preparar, eu não vou porque o seu pai está querendo me matar. E Jonatas, a princípio, até ficou assim: olha, não é possível, porque meu pai, ele não faz nada sem antes me comunicar. Mas vamos combinar o seguinte: você não vai à festa e você vai se esconder. Na festa eu vou dizer para o meu pai que você não foi à festa porque você foi sacrificar com os seus irmãos, foi oferecer um sacrifício a Deus. E nós vamos ver a reação do meu pai, e diante dessa reação dele, saberemos se realmente ele deseja te matar ou não. E assim foi feito, a festa aconteceu. A Bíblia nos diz que Saul no primeiro dia sentiu a falta de Davi, mas pensou talvez que Davi estivesse impuro, e por isso tinha faltado a festa. Mas no segundo dia, quando Davi não apareceu na festa, a Bíblia nos diz aqui no capítulo 20, a partir do verso 12 aqui, está esse relato da aliança entre Davi e Jonatas, e aqui nos diz a Bíblia que Davi, ele então não vai à festa, e Jonatas está ali na festa para interceder por ele com Saul. E quando Saul fala: olha, alguém sabe dizer por onde anda Davi, onde Davi está? Saul, ele estava sentindo que alguma coisa estava de errado. E Jonatas agora olha para ele e diz: olha, ele me procurou e disse que o seu irmão estava convidando ele para juntos oferecerem um sacrifício. Toda a família vai estar reunida. E então eu liberei para que ele pudesse ir participar dessa cerimônia com os seus irmãos. E a Bíblia nos diz, queridos, que Saul ficou irado. No capítulo 20, a partir do verso 30, nos diz que então acendeu a ira de Saul contra Jonatas. E ele lhe disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a tua vergonha? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que mando buscá-lo, para que ele agora possa ser morto. Essa foi a ordem de Saul. E Jonatas então questionou: mas pai, por que matar Davi? O que ele fez de errado? E a ira de Saul foi tão grande que ele tentou matar o próprio filho, lançando a sua lança sobre Jonatas. Jonatas então entendeu naquele momento que realmente o seu pai estava determinado a matá-lo. Mas antes, eles haviam conversado, Jonatas e Davi tinham feito um acordo. Você conhece essa história? Ele lançaria 3 flechas, ele iria pedir para que o seu criado, seu servo, fosse buscar. Se ele dissesse que as flechas estavam para cá, as flechas estão antes de você, Davi entenderia que estava tudo em paz e ele poderia vir. Mas se ele dissesse: olha, as flechas estão para lá, significava então que realmente ele não poderia retornar e que ele, a partir daquele momento, ia ter que fugir de Saul, porque Saul estava determinado a matá-lo. No verso 14, Jonatas pediu a Davi que fizesse um juramento. Ele disse o seguinte: se eu ainda então viver, porventura você não usará comigo da bondade do Senhor? Verso 14, para que eu não morra? Verso 15, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quanto o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. No verso 16, nos diz que assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Então aqui eles fizeram uma promessa, e Davi fizeram uma aliança, e Davi prometeu
que ele pouparia os descendentes de Jonatas. Sabe por quê, queridos? Era comum naquela época, quando um rei substituía um outro que não era da sua descendência, ele eliminar toda a descendência do rei anterior, para que não houvessem rebeliões tentando retomar o trono. É por isso que Jonatas, sabendo que Deus já havia escolhido Davi para ser o rei de Israel, falou para ele: olha, eu vou poupar a sua vida, eu vou deixar você ir em paz, mas olha, faça uma promessa, faça uma aliança comigo, eu vou poupar a sua vida, mas poupe a minha também. Se quando você se tornar rei, eu ainda estiver vivo, por favor, poupe a minha vida. Se isso não acontecer, poupe a minha descendência, poupe a minha casa, proteja a minha família. E Davi então fez essa aliança com Jonatas. No capítulo 24, a Bíblia nos diz que os próximos capítulos começam a falar da perseguição de Saul a Davi. E houve um momento em que Saul, no capítulo 24, ele estava perseguindo os filisteus, numa batalha contra os filisteus. Voltando dessa batalha, já cansado, ele ouve falar que Davi estava com os seus homens próximo dali. E a Bíblia nos diz no verso 2, que tomou então Saul 3.000 homens escolhidos, dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi. Ele foi em busca de Davi. No verso 3 nos diz que ele chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e ele entrou naquela caverna para aliviar o seu ventre. É o que a Bíblia diz. É isso mesmo que você está entendendo. Saul, ele teve um problema, e ele entrou na caverna para tentar resolver esse problema. Ele teve que entrar naquela caverna para solucionar. Porém, ele não sabia, ao entrar naquela caverna, quem estava lá dentro. Dentro daquela caverna estavam escondidos Davi e os seus homens. Quando Saul entrou na caverna, os homens de Davi imediatamente disseram para ele: olha, Deus está entregando em suas mãos, Davi, o teu maior inimigo. A Bíblia nos diz, queridos, que Davi, ele se aproxima de Saul, sem que Saul percebesse, ele corta um pedaço das vestes de Saul. Ele olha para aqueles homens que diziam para ele que aquela era uma oportunidade para ele acabar com o seu inimigo, e ele diz o seguinte: o Senhor me guarde, isso está no verso 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, que eu estenda a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Davi sabia que Deus o faria rei de Israel, mas sabia que Saul ainda é quem estava no trono, e aquele homem havia sido ungido por Deus, e ele entende que jamais deveria levantar as suas mãos contra o ungido do Senhor. Ele agora permite que Saul saia em paz daquela caverna. E a Bíblia nos diz que no verso 8, que depois de sair da caverna, no verso 7, no final, retirando-se Saul da caverna, ele começou a caminhar, e Davi então se levantou e saiu também da caverna. No verso 8 nos diz que ele então grita para Saul, e grita assim: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi, e fez-se referência em terra. Ele se abaixou, ele se curvou diante do rei Saul, e ele disse: ó rei, por que você está dando ouvido ao que as pessoas te falam? Por que o Senhor está dando ouvido ao que as pessoas estão dizendo, de que eu quero o seu mal, que eu quero te matar? Rei, Deus hoje te entregou em minhas mãos. Se eu quisesse, hoje eu poderia ter te matado, mas eu não fiz isso, ó rei, porque eu não quero ver o teu mal. No verso 11, ele diz: no fato de eu haver cortado a orla do teu manto, sem te matar, você pode reconhecer e ver que não há mal em mim, nem rebeldia, nem pequei contra ti, ainda que você esteja me caçando como um animal. A Bíblia nos diz, queridos, que nesse momento, depois que Davi acabou de falar, no verso 16, depois de falar todo o seu discurso, Saul então, ouvindo as palavras dele, disse: é tua essa voz, ó meu filho Davi? E a Bíblia nos diz que Saul agora começa a chorar em voz alta. No verso 17 ele diz a Davi o seguinte: mais justo você é do que eu.
pois tu me recompensaste com bem o que eu te paguei com mal. E ele continua agora dizendo, olha, eu pequei, eu estou errado. E no verso 20 ele diz, hoje eu tenho a certeza de que você será rei e que o teu reino será firme. E ele diz no verso 21 o seguinte, portanto, ó Davi, faça um juramento comigo. Jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome e nem a casa do meu pai. E no verso 22 aqui do capítulo 24, nos diz que então Davi fez um juramento, ele jurou a Saul, e agora então ele se foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Eu li essas duas histórias na Bíblia para você entender por que aqui no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, Davi ele agora faz essa pergunta: existe por acaso, porventura há alguém ainda vivo da casa de Saul? Davi queria colocar em prática aquilo que ele havia prometido, cumprir a sua promessa. Pastor, onde que o Senhor quer chegar? Nós estamos falando de salvação. Você vai entender aqui nesse capítulo 9 o que é salvação. Quando nós falamos de salvação pela graça, nós precisamos entender que a salvação ela é pela graça, mas ela não foi de graça. A salvação ela teve um preço alto a ser pago. Cristo pagou o preço para que hoje eu e você pudéssemos ter a certeza da salvação. Não foi um preço qualquer, foi um preço muito caro. Ele entregou a sua vida por mim e por você lá na cruz, querido irmão. Hoje eu e você podemos ter a certeza da salvação, como eu disse anteriormente, não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas porque Cristo já pagou o preço da nossa salvação. Cristo ele morreu a morte que eu e você merecíamos morrer. Cristo ele hoje não está morto, mas ele venceu a morte e ele vive eternamente, amém? E essa é a nossa certeza da salvação, essa é a nossa garantia. Aqui no capítulo 9, nós vamos começar a entender como que Deus age comigo e com você. Por muitas vezes, irmãos, nós duvidamos da nossa salvação, porque nós não entendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Duvidamos como que Ele pode ser capaz de nos perdoar mesmo sendo imperfeitos, falhos, pecadores, miseráveis. Abra novamente comigo o capítulo 9 do segundo livro de Samuel. E agora que nós entendemos o contexto, nós vamos voltar aqui nessa história principal. Davi então faz essa pergunta: resta ainda porventura, no verso 1, resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Logo as pessoas disseram: olha, lá no reino de Saul, havia o fofoqueiro da corte, sabe? O nome desse homem era Ziba. E aqui no verso 2, as pessoas disseram: olha, há um servo da casa de Saul, cujo nome é Ziba. E chamaram então Ziba, para que ele viesse a Davi. E Davi então lhe perguntou: és tu Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, teu servo. Se alguém sabia alguma coisa a respeito de Saul, esse era Ziba, o fofoqueiro da corte. E Davi então manda que Ziba venha à sua presença, lhe dá ordem. Ziba então comparece à presença do rei Davi. Davi perguntou: é você realmente Ziba? Ele disse: sim, sou eu, o teu servo. E então no verso 3, o rei então lhe faz a pergunta: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? A Bíblia nos diz que então Ziba respondeu: ah, sim, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E Davi então lhe pergunta: e onde ele está? Perguntou-lhe o rei, e ele respondeu: está na casa de Maqui, de Amiel, lá em Lodebar. É interessante que Ziba, quando ele fala para Davi que ainda restava um descendente de Saul, ele diz: olha, sim, há ainda um descendente, mas esse descendente ele é aleijado.
Ou seja, o que Ziba estava querendo dizer para Davi é o seguinte: olha, rei, existe sim um descendente, mas esse camarada está esquecido, deixa para lá, ele não pode te servir, ele não pode te ajudar com nada, ele não tem valor algum para você, porque ele é um aleijado. Em algum momento da sua vida você também se sentiu dessa forma, como alguém rejeitado, alguém que não é amado, alguém que não tem valor para a sociedade, não tem valor para as pessoas? Era assim que o filho de Jonatas se sentia. Ele agora morava num lugar chamado Lodebar. Você já parou para analisar o que significa esse nome? Lodebar significa terra sem pasto, terra seca, sem vida, terra de esquecimento. Para esse lugar eram levadas pessoas que não tinham valor para a sociedade. Para esse lugar eram levados os coxos, os cegos, vários tipos de doenças. As pessoas com as enfermidades eram levadas para essa terra, lugar de esquecimento, lugar onde as pessoas não poderiam ser felizes. Foi para esse lugar que o neto de Saul foi levado. E lá ele estava se sentindo esquecido, pensando que dessa forma até mesmo ele estaria salvando a sua vida. Afinal de contas, ele tinha medo de que Davi pudesse saber da sua existência e matá-lo, porque esse era um costume daquela época, como eu mencionei anteriormente, exterminar toda a descendência do rei anterior. A Bíblia nos diz, queridos, no verso 5, que então o rei Davi mandou trazer de Lodebar o filho de Jonatas. O nome dele é mencionado no verso 6, e o nome dele é Mefibosete. Eu fico imaginando como que foi essa cena. Estava Mefibosete lá em Lodebar, sentindo-se esquecido por todos, abandonado, rejeitado, imaginando que ninguém ali soubesse a sua identidade. E de repente se aproxima daquela cidade uma carruagem. Desce um servo de Davi, bem vestido, e pergunta: você é Mefibosete? Mefibosete pensou: agora a casa caiu. Descobriram a minha identidade? Descobriram o meu esconderijo? O rei Davi está te chamando. O rei Davi quer te ver. Foi o que disse o mensageiro. Eu fico imaginando que Mefibosete agora logo pensou: chegou o meu momento, agora serei morto por Davi. É isso que eu mereço, porque eu sou descendente de Saul, o rei que queria matá-lo. E a Bíblia nos diz, queridos, que Mefibosete, ele é levado à presença do rei Davi. No verso 6 nos diz que, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. E eu fico imaginando que nesse momento ele imaginou que Davi faria um decreto de morte. Davi daria para ele uma ordem de que ele deveria ser morto naquele momento, porque era isso que ele merecia. A Bíblia nos diz, queridos, que Davi então lhe disse: Mefibosete, o chamou pelo nome. E ele disse: eis aqui o teu servo. No verso 7 nos diz que então Davi lhe disse: não temas. Sabe por quê? Porque eu usarei de bondade para contigo. Não temas, porque eu usarei de graça, de bondade. A Bíblia nos diz que ele continua dizendo que ele faria isso por amor de Jonatas, o seu pai, e que iria lhe restituir todas as terras de Saul. E ele completou dizendo: além disso, Mefibosete, você não apenas vai receber tudo aquilo que pertencia ao seu avô, ao seu pai, assim Davi mencionando a descendência de Mefibosete, mas ele olha agora para Mefibosete, que estava ali, ajoelhado, prostrado, aguardando a sentença de morte. Davi estende a mão para ele e diz: filho, não temas, não fique com medo. Você não precisa ter medo, porque eu sei que é um costume
matar os descendentes do rei anterior, mas olha, eu não vou fazer isso com você. Eu vou usar com você de bondade. Eu vou usar de graça. Graça, queridos, é um favor não merecido. O que Mefibosete, ele merecia naquele momento, era a morte, pelos costumes da época. Mas Davi lhe oferece graça, um favor que ele não merecia. Davi lhe oferece bondade. E a Bíblia nos diz, queridos, que nesse momento, Davi não apenas lhe oferece perdão, mas Davi diz que vai restituir a ele tudo aquilo que pertencia ao seu avô Saul. É interessante que nesse momento, eu percebo aqui que aquele que havia sido humilhado por tanto tempo, ele agora começa a ser exaltado. Você se lembra do que Ziba falou a respeito de Mefibosete? Olha, rei, existe aí um descendente de Saul, mas não se preocupe com ele, ele é um aleijado. A Bíblia nos diz no verso 9, que Davi, ele agora chama Ziba, servo de Saul, e disse: olha, tudo que pertencia a Saul, e a toda a sua casa, eu vou dar para Mefibosete, seu filho. E sabe, Ziba, você vai trabalhar para ele, você vai ser o servo dele. Você disse que ele não tem valor nenhum, pois é, você agora vai trabalhar para ele. Você é quem vai ser responsável para cuidar de tudo que pertence a ele. Não apenas você, como todos os seus filhos, os teus servos. Isso está aqui no verso 10. Trabalharás, pois, a terra, tu, teus servos, teus filhos, recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão para comer. Porém, eu quero te dizer uma coisa importante: você vai trabalhar, você vai levar o pão, o alimento para a casa do seu servo, para todos que ali estão. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante: você vai ter uma responsabilidade comigo todos os dias. Ah, é? Além de ter que preparar tudo, eu vou ter uma responsabilidade? Sim. Davi diz para Ziba: olha, o teu senhor, Mefibosete, ele comerá comigo na minha mesa. Você entende o que Davi está fazendo aqui? Davi está dizendo para Mefibosete nesse momento o seguinte: eu não apenas vou usar de graça para com você, de bondade, eu não apenas vou te perdoar, eu não apenas vou devolver para você tudo aquilo que pertencia ao seu avô, porém mais do que isso, eu quero fazer de você o meu filho. Que coisa fantástica. Sabe, queridos, é assim que Deus age comigo e com você também. O que eu e você merecíamos era a morte. Negamos o nosso Deus, viramos as costas para Ele, trocamos a obediência a Ele por um fruto proibido. E assim o pecado passou a fazer parte da nossa vida. Estávamos condenados à morte para sempre. Mas Ele veio mudar a nossa sorte. Ele veio para morrer a morte que eu e você merecíamos, para que eu e você pudéssemos hoje ter a vida que pertence a Ele. Que coisa fantástica. Deus olha para mim e para você nessa manhã e diz: filho, eu não apenas te perdoo, mas eu vou devolver a você tudo aquilo que o pecado tirou de você, toda a verdadeira alegria. Nós estamos aqui nesse mundo apenas de passagem, queridos, e a alegria aqui também é passageira. Em um momento nós estamos alegres e logo depois recebemos uma notícia que leva a nossa alegria. Mas o que Deus tem reservado para nós é uma vida eterna, feliz. E Deus nesse momento olha para mim e para você e diz: eu vou devolver para você tudo o que o pecado tirou de você. Porém, mais do que isso, você será o meu filho. Você já parou para o privilégio que eu e você temos nessa manhã de sermos chamados filhos de Deus? De chamarmos o nosso Deus de Pai. Quando você entende que Ele é o teu Pai, você lança sobre Ele a vossa ansiedade e entende que Ele vai cuidar de você. Eu sei que você está passando
por um momento difícil, assim como eu, todos nós. Não está fácil mais viver nesse mundo, diante de todo esse sofrimento que estamos enfrentando, mas querido, tenha uma certeza, você não está sozinho. Você não está nessa terra esquecido. Mefibosete pensou que ele estava em Lodebar, esquecido por todos, mas Davi não se esqueceu da sua promessa. Você talvez nessa manhã esteja pensando, ninguém me ama, eu estou esquecido, ninguém se lembra de mim. Deus não se esqueceu da sua promessa, amém? E Ele prometeu que voltará para te tirar desse lugar, Ele vai te tirar da terra do esquecimento. É isso que você deseja? Essa é a promessa de Deus para mim e para você nessa manhã. Eu fico imaginando, queridos, como que foi a cena do primeiro banquete de Mefibosete. Eu fico imaginando como que foi o primeiro encontro na casa de Davi. Porque Davi fez com que Ziba fizesse esse compromisso com ele. Todos os dias, a partir daquele momento, Ziba teria a responsabilidade de levar Mefibosete à casa de Davi para comer com ele, na mesa, com ele, com os seus filhos, porque a partir daquele momento, Mefibosete também seria o seu filho. Eu fico tentando imaginar, viajar a cena, porque na mesa de Davi, só se assentavam os melhores. Eu fico imaginando o banquete pronto, a mesa preparada, e nesse momento entra Salomão, o herdeiro do trono, o homem mais sábio da terra. E agora Salomão entra e se assenta no seu lugar. O próximo a entrar na sala do banquete é Absalão, Mister do Universo. Isso mesmo, a Bíblia diz que Absalão, ele era um homem lindo, perfeito. A Bíblia diz que dos fios de cabelo, a sola, a planta do seu pé, não havia imperfeição nesse rapaz. E agora ele entra na sala do banquete e também se assenta à mesa. Não era qualquer um que se assentava à mesa do rei. Eu imagino que à mesa do rei também se assentavam os seus 3 grandes valentes. Os seus valentes que, não sei se você já leu a história deles, está relatada lá em 2 Samuel, capítulo 23. Davi, ele tinha um grupo de valentes, eram os homens especiais, que acompanhavam Davi em suas missões. 40 deles eram especiais, 30 eram muito especiais, porém 3, esses eram incomparáveis, eram conhecidos como os 3 valentes de Davi. Para você ter uma noção, o primeiro deles é Josebe. A Bíblia diz que um dia, com a sua lança, ele enfrentou 800 homens e feriu a todos de uma só vez. Esse é o tipo de homem que andava com Davi e se assentava à mesa de Davi. A Bíblia diz que Eleazar, ele numa batalha contra os filisteus, quando todo o exército fugiu, ele ficou para lutar sozinho e feriu os filisteus. Ele ficou ali lutando incansavelmente, ao ponto da sua espada ficar agarrada na sua mão. Ele teve uma cãibra, ele não conseguia mais largar a espada. Esse é do tipo de homem, sozinho enfrentou todo o exército filisteu. Samar é o terceiro entre os 3 valentes de Davi. Quando os filisteus, eles um dia se levantaram em Leí para invadirem uma plantação de lentilhas que havia naquela região, todo o povo fugiu dos filisteus, e esse homem, Samar, ele se pôs no meio do terreno e sozinho defendeu toda aquela plantação. Esse é o tipo de homem que andava com Davi, e esse é o tipo de homem que se assentava à mesa de Davi. Eu fico agora tentando imaginar a cena. Cada convidado chega, se assenta no seu lugar, e depois que todos já estavam sentados, Davi, ele se aproxima, e talvez um dos filhos pergunte: pai, já vamos começar a refeição? E Davi fala: não, espere, ainda está faltando um. Ainda falta um convidado. E eu fico imaginando nesse momento, eles olhando para um lado, olhando para o outro: pai,
estão todos aqui. E Davi diz: não, ainda falta um filho. Ainda está faltando um filho. Eu tento imaginar essa cena, sabe? Eu fico imaginando, enquanto eles estão ali sem entender nada, talvez nesse momento eles começam a ouvir sons, quem sabe, de as muletas de Mefibosete entrando pelo salão de banquete. E agora, quando todos olham para trás e veem aquele homem entrando, eles se espantam, porque o rei agora vai na direção daquele rapaz. O rei agora se aproxima de Mefibosete, isso é o que eu estou imaginando a cena. Ele dá um abraço e diz: seja bem-vindo, meu filho, essa é a sua casa. Queridos, eu não tenho como imaginar essa cena e não ficar imaginando como será o momento em que eu e você chegarmos no céu. Eu fico imaginando, queridos, porque a Bíblia nos diz que há um banquete também preparado, aguardando a nossa chegada. Iremos participar das bodas do Cordeiro. A Bíblia nos diz aqui no verso 11, que comeu, pôs de Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Agora pare para pensar. Todos os outros convidados pareciam ser homens até inventados, porque eram homens perfeitos demais. Salomão, o homem mais sábio da terra. Absalão, o homem mais lindo do mundo. Os 3 valentes de Davi. E agora Mefibosete, ele chega para participar também daquela refeição, daquele banquete, carregando as suas muletas. Mas agora, quando Mefibosete ele se assenta à mesa do rei, a mesa encobre toda a sua imperfeição, e ele agora é como todos os demais. Ele agora está na mesa do rei. Sabe, queridos, como um homem como Davi, ele foi capaz de fazer algo tão lindo, tomar uma decisão tão linda como essa, de perdoar. E nós, como que eu e você podemos pensar que o nosso Deus não pode fazer o mesmo por mim e por você? Talvez eu esteja falando para alguém que esteja pensando assim: pastor, o senhor está falando aí que salvação é pela graça, e eu já li isso na Bíblia. Mas sabe, pastor, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe quantos erros eu já cometi. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa, entenda de uma vez por todas nessa manhã, que a salvação não depende dos seus méritos, a sua salvação depende daquilo que Cristo já fez por você. Basta hoje você aceitá-lo, basta hoje você aceitar o que Ele fez por você. Deus nessa manhã está te convidando a ser filho de Deus, a ter o privilégio de ser chamado filho. Deus deseja nessa manhã que você, após essa mensagem, possa também ter no seu coração a certeza da sua salvação. Eu tenho, queridos, a certeza da minha salvação nessa manhã, mesmo sendo um pecador, mas é porque ao invés de ficar olhando para os meus erros e para os meus pecados, e cada vez mais me afundando neles, nessa manhã eu decido olhar para a cruz de Cristo e ver o quanto esse Deus me ama. Ele me ama ao ponto de entregar a sua vida por mim e por você. Ele te ama porque Ele não mediu esforços, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, Ele entregou a sua vida, para que hoje eu e você pudéssemos também ter essa certeza de salvação. Você deseja nesse momento aceitar o perdão que Ele te oferece? Você deseja nesse momento aceitar a salvação pela graça? Como eu disse, não é de graça, mas o preço já foi pago, mas ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Preste atenção no que esse verso diz. O primeiro verso que nós lemos, Efésios 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Isso não é de você, é dom de Deus. E é esse dom que Ele te oferece nessa manhã. O tema dessa mensagem é graça. Simples assim. Eu quero nesse momento estar orando por você. Eu quero orar por você para que você possa aceitar a graça de Deus na sua vida. E que você nessa manhã possa estar com a sua vida em paz. Sem medo do futuro. Na certeza de que o futuro é algo especial que Deus está preparando para você. Sem medo. Muita gente hoje está criando uma história terrível sobre o fim do mundo, com medo do dia de amanhã. Queridos, Deus hoje nessa manhã está te convidando a descansar em seu amor e em suas promessas. Eu quero orar por você nesse momento. Você gostaria de nesse momento orar comigo? Eu quero te convidar, se possível, a se colocar de pé. Você pode se colocar em pé? Eu quero orar por você. Se você aceita nesse momento o convite que eu estou te fazendo, não eu, Deus está te fazendo o convite para aceitar o plano de salvação que Ele te oferece. Aceitar nesse momento a oportunidade de ser considerado filho de Deus. É isso que você quer para você? Você quer nesse momento ficar com o seu coração em paz? Então feche os seus olhos, coloque-se em pé, vamos juntos falar com Ele. Querido Deus eterno Pai, obrigado, porque nessa manhã o Senhor mais uma vez trouxe uma mensagem de esperança para todos nós. Obrigado a Deus, porque nessa manhã mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama e não desiste de nós. E nessa manhã mais uma vez o Senhor veio ao nosso encontro. Não estamos nessa manhã em nossa igreja, estamos cada um em nossas casas, mas o Senhor deixou o seu trono e mais uma vez veio ao encontro dos seus filhos. E nessa manhã estamos sentindo o Senhor batendo a porta do nosso coração. O Senhor deseja nessa manhã nos oferecer o teu perdão. O Senhor deseja nessa manhã nos oferecer a tua graça. E nós nessa manhã queremos dizer: Pai, entra em nosso coração. Tire do nosso peito esse coração de pedra, inclinado a fazer a nossa vontade, ó Pai, a nossa própria vontade, e coloque em nosso coração, em nosso peito, um coração inclinado a fazer o teu querer. Nos dê, ó Pai, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nos dê a certeza de que nesse momento estamos sendo lavados de todos os nossos pecados, de todas as nossas imperfeições. E nesse momento somos considerados teus filhos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos amar tanto, mesmo sem merecermos. Que o Senhor continue abençoando a cada irmão. Que onde estiverem, eles possam sentir o teu abraço nesse momento e receberem a tua paz. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus.